pupilas e pupilas, estamos aqui no nosso QG, maravilhoso, por sinal, estava com saudade de fazer uns videozinhos, falar com vocês. E hoje eu trouxe um assunto muito interessante, que é um assunto que eu venho batendo durante toda essa semana, desde o lançamento do livro, As 7 Pontes, que também fala muito bem disso, né? Fala sobre você, sua identidade, fala sobre você se posicionar e fala do percurso, né, em si, daquele caminho que se percorre para chegar até o momento do posicionamento. E eu estava ontem preparando um conteúdo para essa semana, e eu tive a felicidade de cruzar por um vídeo ali no TikTok que fala sobre Sandy e Júnior, né? E fala sobre particularidades que ambos vivem e a dificuldade de ter que atender um padrão social. E basicamente, nas entrelinhas, eles estavam falando sobre ter que se tornar algo para poder ser aceito, para caber. E como a maneira de pensar deles mudou e isso os libertou. Mas antes de acontecer essa liberdade conquistada, houveram perdas. Então, o Júnior acabou adoecendo, teve depressão, a própria Sandy, né, ela acabou tendo também as suas perdas. E o texto, ele vem falar sobre isso. Eu fui escrever, né, algo sobre esse texto, né, sobre esse vídeo, né. E, como eu sempre costumo falar, né, quando você se dedica a escrever, você está pensando nas pessoas. E eu não... Eu sou o tipo de pessoa que eu não tenho problema com isso. Eu não tenho problema em ter que ler ou ter que falar livremente, como eu estou falando para vocês. Para mim, o que importa é a mensagem ser entregue. Então, eu organizei as minhas ideias em um texto para poder passar para vocês. E vou deixar esse texto no meu feed, né? Vou botar o vídeo deles, vou deixar o texto no feed. Para que vocês tenham acesso e façam uma reflexão com mais calma. Mas, basicamente, ele diz o seguinte. Deixa eu pegar aqui meu companheiro separado. Ser quem não é, para caber dói. Dói porque, aos poucos, você vai se abandonando, vai silenciando a própria voz, ajustando o tom, escolhendo sonhos, disfarçando dons. Tudo para ser aceito, em moldes que nunca foram feitos para você. Caber nos padrões alheios custa caro. Custa identidade, custa paz e muitas das vezes saúde emocional. Libertar-se desses padrões é um ato de coragem. É escolher viver a partir da verdade. Não dá expectativas dos outros. É entender que você não nasceu para se encaixar, mas para existir em plenitude. Quando você para de tentar agradar todo mundo, começa finalmente a honrar quem você é. Se posicionar é parte desse processo. É dizer não quando algo fere seus valores. É sustentar sua essência, mesmo quando isso te incomoda. É assumir sua voz sem pedir permissão para ser quem nasceu para ser. Quem se posiciona não vive em guerra com o mundo, mas em paz consigo mesmo. E tudo isso começa na mente. Uma mente adoecida cria uma vida adoecida. Pensamentos distorcidos geram emoções desordenadas que produzem comportamentos que aprisionam. Curar a mente é aprender a discernir o que é seu e o que é imposto para que você seja. É trocar mentiras internas por verdades que libertam. É renovar a forma de pensar para não permitir que a alma adoeça. Você precisa se moldar para não caber mais. Você precisa se curar para finalmente florescer. Porque quem vive tentando ser o que não é, somente sobrevive. Mas quem se liberta para ser quem é, vive verdadeiramente. Então, esse texto ele foi feito baseado na minha percepção em relação a esses dois meninos. Esses dois meninos não, eles têm minha idade praticamente, ela principalmente. Mas assim, é importante frisar isso, porque as pessoas hoje em dia elas estão realmente adoecendo por conta disso, porque elas são prisioneiras de personagens que elas mesmas criaram. E elas vivem nessa prisão como se tivesse grades, como se tivesse alguém com uma lança no pescoço delas dizendo, olha, se você mudar, se você falar tal coisa, se você fizer tal coisa, você morre. Praticamente tem pessoas que vivem dessa forma, né? Com fantasmas inexistentes. E isso não é viver, de fato, é sobrevivência, né? É sobrevivência. Então, se você se dedica a
descobrir quem você é, se você verdadeiramente tem essa vontade de viver essa tal liberdade, você deve entender que não vai ser um processo fácil, mas será um processo que irá fazer com que você viva o resto da sua vida em paz consigo mesmo. E não se apegue a pessoas, não se apegue a comentários sobre você baseado na opinião de pessoas. Por quê? Porque as pessoas que realmente lhe amam, as pessoas que verdadeiramente acreditam na sua essência, no seu caráter, na sua personalidade, elas sabem que você não mudou nisso que importa, nesses valores, mas elas sabem que você se tornou alguém melhor do que antes. E elas compreendem e elas tendem a querer ficar perto de você. Agora, aquelas pessoas que você apenas alimentava as expectativas delas, as falsas expectativas delas, baseado naquilo que você se sacrificava para ser, essas pessoas elas não são importantes para você. Elas não precisam permanecer no seu convívio, porque elas não vão lhe trazer benefício algum. Pelo contrário, elas vão lhe desviar do caminho do progresso, do caminho da sua cura. Elas tendem a te criticar. E essas críticas que elas trazem falam mais delas do que de você. Porque você está tendo a coragem de mudar, de sustentar sua mudança e assim ter o seu posicionamento. Então, reflita sobre isso nesse domingo, aproveite, leia o texto com calma para que você consiga tirar suas próprias conclusões. E veja que isso acontece independente de classe social, isso acontece independente de sexo, isso acontece independente de profissão ou de vida de quem quer que seja. Isso acontece nas melhores famílias. E esses meninos, com certeza absoluta, eles tinham toda a estrutura, principalmente a estrutura psicológica, porque eles não vêm de qualquer família, né? Eles não foram mal educados, a gente sabe que não foram, mas está aí uma realidade, né? Uma pressão que vem muito mais de dentro do que de fora. Porque se a gente acompanha, né, essa família, a Noemi, esqueci o nome, não sei, da dupla lá, enfim, se a gente acompanha esses pais, né, já de longas datas, a gente percebe que são pessoas de boa índole, são pais presentes. E para você ver, né, isso independe das suas condições, se foi abandonado, se não foi, se foi isso, se não foi aquilo. Ela é mais interna, essa cobrança, do que externa. Os Golias, eles são mais nossos, muitas das vezes, do que existentes. Não sei se você compreendeu. Mas é isso. Um grande beijo, bom domingo e boa reflexão.